Bom dia. Estamos aqui a fazer um bocadinho de tempo para começar a sessão, porque realmente às 9 horas acaba por ser sempre um bocadinho complexo chegarmos aqui ao Centro de Congressos, mas já temos um auditório muito composto, o que nos apraz muito, porque é uma hora muito matutina, por assim dizer, para este tipo de atividades e registar aqui esta participação é muito gratificante. Hoje estaremos aqui com o painel de intervenção farmacêutica na prestação de cuidados de saúde e um bocadinho falar da otimização da terapêutica. Os dados são expressivos, toda a gente os conhece de algum modo formalmente. Nós, no que toca ao potencial ganho que temos na utilização adequada dos medicamentos, 50% são desperdiçados de algum modo, não é? Portanto, ou por falta de adesão, que é fundamentalmente 2/3 destes 50% desta utilização inadequada, ou por erros, ou por sobreposição, ou por não dispensa de medicamentos genéricos. Portanto, há uma série de fatores que fazem com que grande parte da despesa que é gasta em medicamentos não é verdadeiramente bem utilizada. Por outro lado, nós também temos, obviamente, a pressão normal que todos sentimos no hospital, eventualmente se sentiram mais, mas acho que todos os farmacêuticos sentem, da inovação. Inovação essa que está ligada a medicamentos cada vez mais evoluídos, para patologias que são diversas, mais, de algum modo, com um alvo mais específico, mais refinados e com melhores outcomes. Portanto, temos, por um lado, um desperdício muito elevado na utilização de medicamentos, por outro lado, a pressão desta inovação e, portanto, temos necessariamente uma despesa em saúde deste bem que para nós é um bem essencial para toda a comunidade, que é o medicamento, quer dizer, que nos trouxe uma evolução tecnológica muito elevada e temos uma despesa incremental por estes factos, acrescidos que a população também está cada vez um pouco mais envelhecida. E aqui nós entendemos que a intervenção farmacêutica pode ser, de facto, à data de hoje, não é à data da amanhã, porque à data da amanhã quem esteve cá nos painéis de ontem, eventualmente pode-se aperceber que se calhar a prevenção e a não medicalização poderão ser o próximo passo muito seguro que nós iremos dar, portanto, numa fase mais preventiva. Mas à data de hoje nós temos um poder de intervenção muito rápido na seleção, na reconciliação, na adesão à terapêutica, na promoção do uso correto do medicamento, de algum modo, e, portanto, são estas capacidades que temos instaladas que poderemos valorizar e que hoje falaremos aqui um bocadinho. O modelo que nós temos aqui, peço desculpa, nós vamos ter aqui duas colegas que falarão um bocadinho da sua experiência profissional e um bocadinho da sua realidade. A doutora Celeste Queiro, que é licenciada em farmácia, que tem um curso de pós-graduação em Ciências Naturais Aplicada, que é professora de ensino oficial do 2º e 3º ciclos de ensino recorrente, que é proprietária e diretora técnica da farmácia alentejana, vencedora de um prémio o ano passado, de Prémio João Cordeiro. Falar-nos um bocadinho do sistema que tem implementado e é um bocadinho o que eu gostava de vos dar aqui, e depois falaremos um bocadinho, porque isto é um workshop, quer dizer, é a experiência da colega que nós queremos que seja dinamizada e implementada, mas haverá outras experiências com a realidade dela, que podem ser um bocadinho diferentes e, portanto, é bom que nós tenhamos sempre esta noção que é o caminho que nós queremos seguir. E a doutora Sónia Camões, que é licenciada em Ciências Farmacêuticas, que tem um curso de pós-graduação em farmacoterapia na infecção do VIH-Sida, mestrado em farmácia hospitalar, especialista em farmácia hospitalar e que exerce atualmente a sua função no Hospital Garcia da Horta, que nos falará um bocadinho mais dos processos de reconciliação terapêutica que têm implementados no seu hospital e nos dará um bocadinho mais do aporte que, à data de hoje, mais uma vez gostaria de frisar, os farmacêuticos podem fazer. Pronto, eu, sem mais delongas, daria um bocadinho a palavra para
vemos um pouco da experiência da doutora Celeste Queiro na sua farmácia, depois passaremos logo de seguida à colega Sónia Camões e mais tarde abrimos logo de imediato a palavra aos colegas para intervirmos, está bem, doutora Celeste? Não sei. Tem ali a apresentação colocada, quer? Sim, tem. Sim, mas se for ali, os colegas colocam lá a apresentação. Eles colocam a apresentação. Eles colocam a apresentação. Colocam. João, a dar um apoio. Gostaria de, portanto, que me dessem aqui um apoio na utilização da maquineta. O seguinte, sim. Ok, sim. Pronto, mas para ligar... Ok. Ok, certo. Ora, bom dia a todos. Sou pouco experiente nestas apresentações, portanto, peço já desculpa por algumas falhas. Tentarei explicar da melhor maneira possível a minha experiência profissional. E, portanto, nós já há uns anos que vimos a fazer a preparação da medicação na farmácia, como alguns de vós também. Várias farmácias já fazemos essa experiência. E o ano passado, portanto, apresentámos no projeto João Cordeiro uma proposta, portanto, de criar, a nível geral nas farmácias, a preparação da medicação que nós consideramos importante em termos de poupança, mesmo a nível geral, no medicamento, e sobretudo para o serviço à população, porque temos muita gente carenciada, alguns nem sabem ler nem escrever, sobretudo na província, que ainda temos muita gente nessas condições, e portanto achamos premente e de grande importância a preparação da medicação. Assim, porque é que surge este projeto? Todos nós sentimos na farmácia, em contacto com os nossos utentes, a falta de adesão à terapêutica. Uns pode ser por falta de dinheiro, mas muitas das vezes têm um medicamento em casa e por incapacidade psicológica, por incapacidade motora, por incapacidade organizacional e falta de conhecimento da medicação. Existem montes de erros, entre eles duplicação da terapêutica, como todos nós conhecemos, vários casos que nos aparecem na farmácia. Porque foi ao médico de família e depois foi ao médico particular, não quer passar a mensagem da ida ao médico particular porque o médico de família pode ficar melindrado e, portanto, toma-se o medicamento do médico de família e do especialista. E muitas vezes temos, assim, duplicações de terapêutica que nós acabamos por detectar na farmácia. Depois, à medida que as pessoas também envelhecem, cada vez temos um nível de vida, portanto, mais prolongado e desta maneira aparecem demências, aparecem vários problemas de índole motor ou de mente, que conduz a uma maior complexidade da medicação, dado o nível etário. Portanto, como já disse, essa duplicação terapêutica, sobretudo devido ao aparecimento dos genéricos, porque antigamente não se medicava por princípio ativo, hoje a embalagem é diferente, de laboratório para laboratório, e traz grandes complicações para os utentes. É difícil mudar as embalagens porque eles já não sabem se é o mesmo medicamento, se é outro, dá de serem ilustrados. Depois fazem uma aquisição de medicamentos, portanto, que não são tomados, depois vão para a Valormed, portanto, uma péssima gestão da aquisição dos medicamentos, havendo grandes desperdícios por prazo de validade e muitas das vezes acabam por não ter a medicação toda porque há uma descoordenação motora e perdem os medicamentos e acaba por a embalagem também não chegar até ao fim do mês. Portanto, o que nós procurámos foi encontrar soluções que reduzissem estes problemas, dado que somos o elo de ligação entre os intervenientes, utente
médico, enfermeiro e até o próprio cuidador de saúde, quando existe cuidador. A proximidade física com o utente, o know-how do medicamento e a sua prescrição, portanto está na farmácia, todos nós temos preparação científica adequada para o fazermos e temos a confiança e a credibilidade dos nossos utentes, portanto ainda está no meio uma credibilidade na farmácia e isso deve ser aproveitado. Temos além disso vontade e dever profissional e moral de servir a população. E no nosso caso somos uma farmácia com serviço permanente 24 horas, portanto estamos sempre junto da população. Portanto, tudo isto são fatores que nos levaram a ponderar, entrarmos neste projeto. Para a sua implementação, nós conhecemos as caixas que existem por aí, que vão à farmácia semanalmente e que fazemos a preparação. Simplesmente, nós achamos que em termos de higienização e conservação e até manipulação pelo utente, que seria muito melhor a utilização de blisters descartáveis. Resolvendo este problema da higienização, porque senão seria necessário fazer a higienização das embalagens, das caixas preparadoras. A conservação, o medicamento também está mais isolado, tem um tempo de qualidade melhor. E a manipulação, o utente, nas outras caixas ao abrir, tanto abre amanhã, como o almoço, como o jantar, e muitas das vezes deixa-os cair. E neste caso, mesmo que caia a embalagem ao chão, não há perda da medicação. Para a sua implementação, portanto, usamos esses blisters individuais, em tomas isoladas, que eliminam os erros e simplificam a sua utilização. Fazemos a preparação periódica semanal. Procuramos escolher os utentes polimedicados, como preferenciais, e, sempre que possível, quando encaminhados pela equipa médica, o que ainda está muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse uma realidade. Depois, para trabalharmos de uma forma mais profissional e fazermos um melhor controle da situação, começámos a trabalhar com um software que nos dá uma otimização, portanto, de estoques, etc. Esse programa é o online, a meds.pt, portanto, este software permite-nos ter, portanto, é uma plataforma que auxilia os profissionais de saúde do processo da preparação e administração de medicamentos. Como podem ver, portanto, ficam discriminados todos os medicamentos que estão no blister. E este programa permite-nos fazer uma gestão integrada da terapêutica dos utentes e do estoque unitário. Portanto, na ficha do utente, como podem ver, temos o nome do medicamento e, além do nome do medicamento, as tomas são de manhã, são à tarde, são à noite, portanto, há sempre a discriminação nesse programa de software, está bem determinado, bem especificado e todos os registros ficam para memória futura. Esta gestão integrada permite-nos controlar os estoques, permite perceber quando é necessário recorrermos a uma nova receita e indicá-lo com antecedência, evitando as vendas suspensas, que nunca são desejadas. Além disso, esta interface seria ótimo que estivesse ligado ao Cifarma, o que ainda não acontece. Era uma coisa que nós já pedimos à Glint e que nos interessa muito que seja concretizado e que penso que seria uma mais-valia para as farmácias. Podermos perceber logo as interações, fazermos a venda do medicamento no Cifarma logo para o próprio software, em que entraria logo a embalagem no estoque, contando o número de unidades do medicamento, e automaticamente a gestão dos estoques seria muito mais fácil, porque senão, no momento presente, temos que introduzir manualmente, se a embalagem tem 56, 60 comprimidos, 28, e se estivesse ligado ao Cifarma seria ótimo, porque automaticamente entrava com o número de unidades que a embalagem tem. Este software é muito útil na medida em que nos permite uma interação entre os vários intervenientes. Qualquer dos intervenientes pode ter acesso a este programa. Por exemplo, nós farmacêuticos temos acesso a este programa, introduzimos todos os dados do utente.
O enfermeiro pode controlar também, no caso dos lares, o enfermeiro controla também e envia-nos as alterações à medicação. O médico pode entrar em contacto também, saber quando efetivamente se faz falta nova receita. E o próprio doente, quando tem capacidade para isso, pode também ajudar à gestão da terapêutica e monitorizá-lo, porque é permitido acesso a todos estes intervenientes. Isto promove então a partilha de informação entre as várias entidades que fazem parte do processo da preparação e da administração do medicamento. E a gestão terapêutica será facilitada pelas várias instituições com multi-operadores com diferentes níveis de acesso e supervisão. Portanto, o nível de acesso que é dado ao médico será diferente do que é dado ao utente, etc. Este software permite-nos, como já disse, fazer a gestão dos estoques, porque conta à unidade, cada medicamento, o número de unidades que é introduzido e depois o número de unidades que saem. Se toma um comprimido por dia, ao fim da semana são menos 7 comprimidos, ao fim de 2 semanas menos 14, etc. E vai-nos permitindo fazer o ajuste. Temos, neste caso, por exemplo, temos aqui o Alzen, que será um comprimido que é tomado, portanto, isto são os passos, diferentes passos de preparação. Numa primeira fase, escolhemos a hora das tomas, indicamos no programa o número de vezes que toma. Num segundo passo, vamos escolher se toma uma unidade, se toma 2 unidades, neste caso aqui, por exemplo, de manhã, com 2 unidades. Podemos escolher, portanto, se é uma toma a cada refeição. Portanto, isto tudo é-nos indicado no programa quando nós vamos fazer a preparação da medicação, facilita-nos para não nos enganarmos qual é o orifício que vamos preencher. Portanto, temos aqui um auxiliar importante. Mais uma vez, portanto, um quinto passo. E neste sexto passo, que era o que eu estava a dizer, portanto, nós podemos saber qual é o medicamento que temos dentro da embalagem, porque fica registado sempre o princípio ativo, o nome comercial, consoante aquilo que nós tivermos escolhido. Tem uma outra vantagem. Portanto, como sabemos, isto só é viável para estes blisters, para a utilização de comprimidos, cápsulas, etc. Por exemplo, se houver ampolas, se houver carteiras, etc., não podemos introduzir neste blister. Mas existe uma parte no programa e logo na embalagem, no blister, que nos diz medicamento fora do blister. E automaticamente nós aqui indicamos se tem que tomar ao almoço, ao jantar, ou qual é a hora em que tem que tomar a ampola, os supositórios, o injetável, etc., de maneira a não esquecer quais são as tomas que deverão ser feitas durante o dia. Depois, temos o problema de custos do projeto. Portanto, um dos grandes problemas é a mão de obra, não é? Todos sabemos que leva tempo esta preparação e implica ter pessoal especializado para desempenhar estas funções. Temos os custos deste serviço online, não é? Do software, com a MEDS. Temos os consumíveis. Todos sabemos que os blisters, os toners, as etiquetas com que identificamos cada um dos blisters, inclusive a própria fotografia, que normalmente estes blisters, este programa permite-nos pôr a fotografia em cada embalagem que é entregue semanalmente, fazendo a identificação do utente, por exemplo. Em situações em que existem 2 pessoas na mesma casa com a medicação e que não sabem ler nem escrever, e isto acontece mais na província do que aqui em Lisboa, mas não quer dizer que em Lisboa não exista, eles, mesmo não saibam ler nem escrever, têm a fotografia no seu blister de preparação e não haverá erros de toma. Depois temos também a entrega da medicação, ou em instituições ou em ambulatório. Para mim, considero mais importante até o trabalho em ambulatório, porque são os que não têm, portanto, ajuda
enquanto que no lar há uma enfermeira ou alguém que pode ajudar a apresentar a toma ao utente. Depois, para desblistar os comprimidos ou as cápsulas, todos sabemos que leva imenso tempo, além de dor no dedo, ao fim de um certo tempo de estar a empurrar os comprimidos. Portanto, consideramos importante termos um sistema que acelere, que permita demorar menos tempo a fazer esta preparação. Para isto, existem sistemas automáticos de abertura de blisters e sistemas de selagem a quente e impressoras que dariam uma grande ajuda. Mas, como eu disse logo no início, os custos são elevados. E, portanto, tudo isto seria material que nos iria auxiliar para diminuir o tempo, e a mão de obra é pertinente, se todos os custos são a ter em conta, a mão de obra será talvez aquilo que eu considero mais pertinente. Portanto, temos aqui a apresentação de um blister, como ele se apresenta no final. Portanto, neste caso, a preparação para uma instituição, em que fazemos a preparação para todos os utentes e vamos semanalmente fazer a entrega. E aqui, portanto, como dizia, nós precisamos de otimizar o sistema e minimizar os erros na preparação. Portanto, temos em vias de desenvolvimento, portanto, tenho o meu filho que me dá o apoio nestas coisas, como engenheiro, que estamos a tentar fazer uma minimização de erros, permitindo utilizar um portátil, colocar o blister em cima e, à medida que as luzes vão acendendo, conseguir colocar o medicamento no respectivo alvéolo. Portanto, isto seria uma automatização que seria muito importante. Aqui temos aparelhos que fazem a desblistagem, portanto, para termos noção, existe maquinetas, mas isto tem custos. Como resultado, achamos que é importante, sem dúvida, que existe uma melhor adesão à terapêutica. Todo este processo, com estes auxiliares mecânicos, permitiria uma identificação inequívoca e fácil do utente, de modo a cumprir a prescrição do medicamento. Faz-se também uma gestão de estoque, antevendo os pedidos do novo receituário. E evitamos que haja falhas nas tomas, que são detectáveis através da recolha dos blisters. Ao fim no dia em que vamos entregar uns, trazemos os outros, que são recolhidos para pôr na Valormed, e permite-nos ver quais foram as falhas das tomas. Isso permite-nos dar indicação ao utente daquilo que terá que ter em atenção, ou até, se for grave a situação, comunicar ao médico os problemas que aquele utente tem. Já tivemos casos de pessoas que não tomavam a medicação, tinham epilepsia, desmaiavam, o médico fez-lhe a alteração da dosagem e depois ele levou-nos para a farmácia, por exemplo, 14 caixas do medicamento que deveria estar a tomar, de Depaquins, porque o médico mudou-lhe a dosagem. Quer dizer que ele tinha 14 embalagens em casa, o que significa que não as tinha tomado. E o médico foi aumentar a dosagem, o que é contraproducente, e afinal era ele que não tomava a dosagem que já lhe estava administrada. Pretendemos, portanto, uma melhoria da recolha e tratamento ambiental dos resíduos farmacêuticos, fazendo esta recolha para a Valormed, e uma melhor garantia de adesão à terapêutica com aumento de eficácia, que é o que nós pretendemos. Os resultados, achamos que existe uma poupança apesar dos custos que isto tem para a farmácia, e aí nós precisamos que o Serviço Nacional de Saúde dê atenção à importância do nosso trabalho, porque permitir-nos-ia reduzir em muito a medicação e ter uma melhor eficácia e evitarmos que muitos doentes acabem por ir parar aos internamentos por não tomar a medicação atempadamente. Portanto, isso implicaria uma poupança económica substancial, evitando desperdícios comuns e frequentes nos doentes sem acompanhamento de medicação. Esta implementação é onerosa e não viável economicamente, mas lucrativa do ponto de vista social. Portanto, não há dúvida que o PIME, Preparação Individual de Medicação, evita gastos desnecessários na terapêutica e permite uma melhor adesão à terapêutica, conduzindo a um aumento de eficácia. Portanto, concluímos
que se trata de um processo de índole económica e social, já que reduzimos os custos para o Serviço Nacional de Saúde e trazemos benefícios sociais à população que diariamente nos aborda na farmácia, pois somos o serviço de saúde mais próximo da população. Seria importante, mais uma vez, que o nosso Governo se apercebesse do papel ativo das farmácias, de modo a minorar os custos que isto implica, sobretudo quando pretendemos chegar aos utentes em ambulatório com dificuldades económicas, sem apoios e com maior necessidade deste serviço. Portanto, obrigado e estarei disponível para alguma coisa que me pretendam perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho, muito relevante, sem dúvida. Nós faremos as questões depois da segunda apresentação. Eu aproveitaria só para informar-vos que temos uma app que funciona do Congresso Nacional do Congresso da Ordem dos Farmacêuticos e que podem colocar as vossas questões através dessa app que me chegarão aqui à mesa. Daria desde já a palavra também à colega Sónia Camões. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade para estar aqui no Congresso Nacional de Farmacêuticos para falar um pouco sobre a nossa experiência em reconciliação terapêutica. Não vos vou dizer como é que deve ser implementado, vou-vos dizer todos os passos que nós fizemos para conseguir implementar o conceito da reconciliação terapêutica e o processo de reconciliação terapêutica no meu hospital. Para começar, vou-vos apresentar uma frase que foi publicada em 2006 pelo Institute for Healthcare Improvement, que é: a falta de comunicação durante a transição assistencial do doente é motivo de 50% dos erros relacionados com medicação e cerca de 20% de reações adversas medicamentosas. Todos nós sabemos que estas percentagens são realmente muito elevadas e que é importante intervir para evitar que estes erros continuem a acontecer. E foi assim que decidimos fazer um estudo preliminar no nosso serviço de urgência para tentar perceber quais os erros e se esses erros existiam mesmo nos nossos doentes. Assim, em 2010, como vos disse, fizemos um estudo preliminar na Unidade de Desenvolvimento e Coordenação, no Serviço de Urgência. Foi um estudo retrospectivo que decorreu entre janeiro e março de 2010. E o objetivo principal era identificar e caracterizar os problemas relacionados com o medicamento nos doentes que foram admitidos neste período. Chegamos então à conclusão que dos 181 doentes admitidos, cerca de 28%, portanto cerca de 50 doentes, apresentavam problemas relacionados com o medicamento. 53% destes erros estavam relacionados com a segurança na utilização do medicamento, cerca de 39% com a necessidade do medicamento e apenas 8% estavam relacionados com a eficácia do medicamento. Portanto, era muito importante intervir nesta área. Desta forma, surgiu então o conceito de reconciliação terapêutica, que na altura já era bastante conhecido na Europa e em Portugal ainda estava numa fase bastante precoce. E então decidimos implementar o conceito de reconciliação terapêutica. Para perceberem o que é, vou-vos falar um pouco da definição do que é reconciliação. Portanto, a reconciliação é um processo formal de obtenção de uma lista atualizada, completa e precisa de medicação pré-hospitalar dos doentes, portanto, a Best Possible Medication History, que consiste em avaliar e comparar esta lista com a prescrição médica nos diferentes interfaces de cuidados, portanto, na admissão, na transferência e na alta hospitalar, levando à detecção de erros de medicação que neste contexto se denominam discrepâncias. As discrepâncias na medicação são diferenças entre a história de medicação pré-hospitalar do doente e a subprescrição no momento de admissão hospitalar. São diferenças inexplicáveis entre os regimes farmacoterapêuticos documentados nos diferentes interfaces de cuidados. Algumas discrepâncias podem ser intencionais, outras, porém, são não intencionais e clinicamente injustificadas, e é sobre estas que devemos intervir. Como exemplo das discrepâncias intencionais, temos o início da medicação justificada pela atual situação clínica, portanto, pelo motivo que levou o doente ao hospital. Temos a decisão médica de não prescrever ou mudar um medicamento, uma dose ou via de administração, e temos uma substituição segundo o formulário hospitalar.
Já dentro das discrepâncias não intencionais, temos a omissão do medicamento, que é sem dúvida a discrepância mais frequente que vamos tentando ao longo do processo de reconciliação. Temos também diferente dose ou de administração ou frequência, temos diferente medicamento, temos muitas duplicações, porque muitos doentes em ambulatório não reconhecem as diferentes caixas de medicamentos e acabam por fazer medicamentos duplicados. Temos interações, temos medicações não disponíveis e temos toxicidades. O processo de reconciliação terapêutica é essencialmente dividido em 4 etapas. Portanto, a primeira etapa é o recolher da informação, um recolher exaustivo para nos permitir uma boa atuação. Nesta fase devemos recorrer ao maior número de fontes possíveis, seja ao doente, seja ao cuidador, seja ao médico assistente, neste caso ao médico de família, ou muitas vezes recorremos também à plataforma de dados de saúde. Depois da recolha exaustiva da medicação de ambulatório do doente, fazemos uma comparação desta medicação com a medicação que foi prescrita em internamento. E é então que vamos procurar as discrepâncias. Elas são classificadas, como disse inicialmente, em intencionais e não intencionais, mas são as não intencionais que obrigam a uma intervenção da nossa parte. Depois de detectadas as discrepâncias, elas são comunicadas ao médico e são corrigidas. Numa fase final do processo de reconciliação terapêutica, devemos comunicar ao próximo prestador de cuidados de saúde a lista atualizada da medicação do doente. Quem deve ser envolvido em todo o processo de reconciliação terapêutica? Portanto, isto é um processo no qual deve ser envolvido vários profissionais de saúde e também o doente. Sem o doente não conseguimos realizar o processo de reconciliação terapêutica, porque é ele que é a nossa principal fonte de informação. O médico é ele o prescritor, é ele que faz a correção das discrepâncias. O enfermeiro acaba por estar mais ligado ao doente e é ele que também muitas vezes faz a recolha da informação relativamente à terapêutica de ambulatório do doente. E o farmacêutico é o responsável do medicamento, é ele que faz a detecção das discrepâncias, é ele que as comunica ao médico. Vou repetir-me agora aqui um pouco, porque já falei um pouco da intervenção de cada um dos elementos, mas pronto, o médico é realmente o responsável pela anamnese no momento do internamento, é ele que identifica as patologias do doente e muitas vezes a terapêutica domiciliária, é ele que faz a prescrição, não só da medicação necessária durante a fase de internamento, mas também da medicação de ambulatório. E é importante para conseguir-se articular com a restante equipa de reconciliação. O enfermeiro, como já disse, é um elemento essencial porque é ele que está mais próximo do doente, é com ele que o doente estabelece uma maior relação de confiança e que é ele que recolhe toda a informação sobre a medicação domiciliária quando não é conseguida pelo médico. E normalmente é ele que transmite ao próximo cuidador a lista completa de medicação que o doente leva no momento da alta. Já em relação ao farmacêutico, é ele que avalia e compara a lista completa de medicação do doente em ambulatório com prescrição médica hospitalar, seja na admissão, seja na alta. É ele que detecta as interações, é ele que detecta e classifica as discrepâncias, é também ele que comunica ao enfermeiro e ao médico e ele que potencia um futuro contato com a farmácia comunitária para o doente ser também acompanhado em ambulatório. Como deve ser implementado o processo de reconciliação terapêutica? Em primeiro lugar, nós decidimos criar um grupo multidisciplinar, portanto, onde cada um tinha as suas tarefas bem distribuídas e cada um sabia bem quais eram as suas responsabilidades. O farmacêutico, portanto, fomos nós que éramos o elemento dinamizador em todo o processo, porque éramos nós que tínhamos um conhecimento mais pormenorizado da farmacoterapia e isso era importante para intervir nesta área, não só para a detecção das interações, mas também para perceber se realmente as discrepâncias eram importantes ou não. De seguida, tivemos que selecionar os doentes-alvo. Nós somos um hospital com cerca de 600 camas, era difícil chegar a todos os doentes. Portanto, decidimos criar um grupo de doentes que, para nós, nos parecia que fossem beneficiar de todo este projeto. E assim definimos que os doentes com mais de 65 anos, doentes com mais do que uma patologia crónica e doentes polimedicados seriam o nosso alvo de intervenção.
Dada a incapacidade de chegar a todos os serviços de internamento, definimos que também haveriam serviços prioritários, e neste caso seriam os serviços de urgência e os serviços cirúrgicos. O serviço de urgência, porque é por lá que a maioria dos doentes entram, e numa fase inicial era importante tratar logo os erros de medicação, e os serviços cirúrgicos, porque a maioria destes serviços, o médico está muito mais focado na cirurgia do que propriamente na medicação. Portanto, decidimos numa fase inicial começar com um projeto piloto num serviço mais pequeno. Deixámos o serviço de urgência, apesar da sua importância, para uma fase mais tardia, para uma fase de ampliação. Definimos o cronograma de atuação para termos timings para saber quando é que devíamos atuar e estabelecemos que deveríamos ter reuniões periódicas para falar sobre o projeto e para falar sobre os doentes e sobre as discrepâncias que existiriam. Foi necessário também ter o apoio da administração do hospital. Este tipo de projetos sem o apoio da administração do hospital são difíceis de realizar e para tal foi importante demonstrar que era um projeto custo-efetivo e desta forma tornou-se o objetivo do hospital ter este projeto na nossa unidade. Para implementar também o projeto de reconciliação foi importante criar uma folha de recolha de dados. Tinha que ser uma folha que fosse igual para todos os doentes e que nos permitisse futuramente fazer um tratamento de dados, porque se não houver dados, todas as intervenções que nós fazemos é como se não tivessem existido. Foi importante também fazer formação e divulgação do processo de reconciliação terapêutica pelos diferentes intervenientes, pelos enfermeiros, pelos diferentes farmacêuticos e pela própria equipa médica. Deixo aqui um esquema de todo o processo de reconciliação terapêutica que foi implementado no serviço de ortotraumatologia do nosso hospital. Portanto, o doente chegava ao nosso hospital, não só através do serviço de urgência, mas muitas vezes por cirurgia, por internamentos programados, e nas 24 a 48 horas que se seguia ao internamento era feita uma reconciliação da terapêutica na admissão. Portanto, era feita a recolha da terapêutica de ambulatório de uma forma exaustiva. Essa recolha da informação era colocada nesta folha que eu queria tentar ampliar, mas acho que não vou conseguir. Mas pronto. Obrigada. Onde temos a identificação do doente, as comorbilidades, o motivo que levou ao internamento do doente. Temos também identificadas todas as medicações, toda a terapêutica de ambulatório que o doente fazia, qual foi a última vez que ele fez. Identificávamos também se esse medicamento estava ou não prescrito em internamento e então classificávamos as discrepâncias. Dizíamos se eram intencionais ou não intencionais e colocávamos também qual foi a intervenção farmacêutica realizada para a discrepância identificada. E tínhamos um campo destinado à aceitação do clínico, se foi aceito, se não foi aceito. Obrigada. Após esta recolha de dados, portanto, eram comunicados ao médico as discrepâncias e então corrigidas se ele assim o entendesse. No momento da alta, o doente levava uma lista completa de toda a medicação que, então, deveria fazer em ambulatório. Acho que bloqueou. Peço desculpa, mas não estou a conseguir passar a apresentação. Já dá, obrigada. Todos estes projetos, estes e todos os outros, têm imensas dificuldades e várias barreiras. Vou nomear apenas algumas das que nós sentimos e que de alguma forma tentámos ultrapassar. Em primeiro lugar, obter a informação sólida acerca da terapêutica domiciliária do doente. É sempre muito difícil recolher toda esta informação, muitas vezes porque estamos maioritariamente presentes com doentes bastante idosos, que não conhecem bem a sua medicação. Alguns deles também não sabem ler, o que também dificulta todo esse processo. São doentes que muitas vezes não têm um cuidador definido e nem qualquer tipo de acompanhamento, portanto nem sempre é fácil fazer a recolha desta informação. Os insuficientes recursos humanos, portanto, é uma coisa, é um problema transversal à maioria dos hospitais e não só. Portanto, todo este processo obriga uma dedicação praticamente a tempo inteiro e nem sempre é possível.
Também tivemos alguma dificuldade em transmitir a informação relevante no momento alto. É um processo que ainda não está bem sedimentado. A inexistência de uma plataforma informática que nos facilite todo o processo de recolha e análise de dados, portanto, tudo o que nós fazemos é tudo muito manual, não existe uma aplicação que nos permita colocar toda a informação. E também a menor sensibilidade de alguns clínicos para a adesão ao projeto de reconciliação terapêutica. Portanto, sem um médico nós nada conseguimos fazer. Contudo, este projeto tem também bastantes vantagens, dos quais, no meio, a redução dos erros com medicação e a diminuição dos custos a ele associados, a redução da descompensação hemodinâmica do doente durante o internamento, a otimização das condições gerais do doente para a intervenção cirúrgica, a maior segurança nos fármacos e respectiva administração, a maior segurança no trabalho de equipa, uma diminuição do tempo de internamento e também uma integração na equipe, do farmacêutico na equipa de cuidados, que é bastante importante. Vou-vos apresentar alguns dos dados que foram publicados sobre o projeto da reconciliação terapêutica. São dados que já foram publicados em 2013 e são dados sobre 2012. De momento não temos dados mais recentes trabalhados estatisticamente. Estes dados foram publicados na minha tese de mestrado e passo então a apresentá-los. Portanto, foi tudo feito, todo o processo de reconciliação, tal como foi referido ao longo da apresentação, e chegamos então aos seguintes resultados. Entre outubro e dezembro de 2012 foram admitidos na unidade de ortotraumatologia do Hospital Garcia de Orca cerca de 268 doentes, com uma média de idade de aproximadamente 62 anos. Destes doentes, apenas 118 eram elegíveis para fazer parte do projeto de reconciliação terapêutica. E estes doentes tinham, em média, um número de dias de internamento de 9 dias. Portanto, a reconciliação terapêutica nestes doentes foi feita nas 24 ou 48 horas que seguiram ao internamento. Nos doentes que eventualmente eram internados ao fim de semana, portanto, na sexta-feira, estendia-se para 72 horas o processo de reconciliação terapêutica, mas idealmente deveria ser feito nas 24 a 48 horas. Nos 118 doentes analisados, identificámos que eles tinham uma média de 3 comorbilidades. A maioria dos doentes foram admitidos através do serviço de urgência, portanto, não tinham cirurgias programadas, e a importância de fazer logo o projeto inicial na urgência do hospital. A grande maioria destes doentes vinha já com a sua medicação de ambulatório, apesar de ter sido internado pelo serviço de urgência, e cerca de 48% dos doentes vinham com uma lista de terapêutica, onde vinha discriminar toda a medicação que fazia. Estes doentes faziam, em média, 5 medicamentos de ambulatório e tinham prescritos na admissão hospitalar 7 medicamentos. Portanto, após a reconciliação, foram detectadas no total dos 118 doentes 365 discrepâncias, das quais 160 eram intencionais e deviam-se essencialmente à suspensão justificada pela situação clínica do doente. E nesta suspensão temos a suspensão das aspirinas, da varfarina, porque eram doentes que iriam para a cirurgia, e temos também... foram também identificadas 205 discrepâncias não intencionais e estas sim importantes e nas quais devíamos intervir. A discrepância mais frequente foi, como disse há pouco, a omissão, portanto havia um grande esquecimento da prescrição de ambulatório do doente, mas também identificamos algumas doses diferentes, princípios ativos diferentes, duplicações e diferentes frequências. Estas discrepâncias foram as que foram alvo da intervenção farmacêutica e conseguimos fazer 203 intervenções, mas apenas 64 foram aceitos pelo clínico. Também ainda uma percentagem bastante baixa. A maioria das sugestões e das intervenções farmacêuticas passou pela sugestão de prescrição, dado que a maioria das discrepâncias identificadas foi a omissão. Apresento-vos agora um cronograma que nós desenhamos logo na fase inicial, mas que teve que ser alterado ao longo do tempo, porque quando iniciámos o projeto na urgência, pretendíamos, ao fim de pouco tempo, ter todo este processo concluído. Infelizmente não foi possível e agora não conseguimos dar uma data para terminar o projeto, para passar para a próxima fase do projeto, porque nem sempre é fácil a implementação destes projetos e demonstrar a mais-valia, não só económica, mas também
para o doente destes projetos, mas o nosso objetivo, para além da reconciliação na nossa unidade, é que este processo seja uniforme e que seja transversal aos diferentes hospitais, aos centros de saúde, às farmácias comunitárias. E já que temos uma plataforma de dados de saúde, onde muitas vezes tem alguma informação disponível sobre a medicação e sobre as patologias que o doente tem, era importante aproveitar essa plataforma para dinamizar todo este processo. Pode ser que futuramente se consiga lá chegar e que todos nós e o próprio doente beneficie de todo este processo de reconciliação terapêutica. Para concluir, queria deixar-vos apenas umas ideias que é importante reter. Portanto, a Organização Mundial de Saúde considerou em 2009 a reconciliação terapêutica uma das estratégias a implementar para a segurança do doente. No futuro imediato seria, como já disse, desejável que este fosse um projeto nacional. Atualmente a reconciliação terapêutica já faz parte do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015 e 2020 e realmente está descrito no decreto, no despacho, que deverá ser feito em todas as unidades e que os profissionais de saúde devem assegurar que toda a reconciliação é feita não só na alta, como também na transferência hospitalar e também na admissão. Termino com uma frase que demonstra realmente todo o nosso percurso. Portanto, nunca se sabe que resultados virão da nossa ação, mas se não fizermos nada, não existirão resultados. Portanto, tudo o que fazemos pode parecer pouco, mas o pouco que fazemos tem mais valia para o doente e também para a redução dos custos associados ao medicamento. E obrigada. Deixo aqui uma fotografia da nossa equipa. Muito obrigado, doutora Cristina Camões, por ter partilhado de algum modo, doutora Sónia Camões, peço desculpa, por ter partilhado de algum modo a sua experiência no Hospital Garcia da Horta, e é bom verificar que há trabalho que é profícuo, que verificamos que os farmacêuticos têm uma valência diferenciada e que acrescentamos valor a toda esta cadeia de medicamento. Antes de abrir o debate aos colegas que estão na plateia, e como nós, farmacêuticos, somos uma classe evoluída tecnologicamente, fui bombardeado com questões durante a apresentação dos colegas. E algumas questões repetem-se, e eu acho que há uma que está sempre na cabeça de todos nós, e, portanto, depois deixaria à consideração das colegas que estão aqui a responder, é a valorização deste serviço. E quando falamos em valorização, falamos um pouco em valorização económica, ou seja, o serviço é pago, no caso da farmácia alentejana, não é pago, como é que valorizaram, como é que entendem que devem valorizar, porque no que toca, e fazendo aqui só uma declaração de princípios, quer dizer, no que toca à ordem dos farmacêuticos, nós entendemos que os serviços devem ser valorizados para serem sustentáveis no tempo, quer dizer, fazemos um serviço que está obviamente no âmbito das nossas responsabilidades, mas que não é capaz de ser sustentável no tempo, acabamos por condicionar. E no seio do grupo profissional de farmácia comunitária, que estão vários colegas envolvidos, começámos a abordar um bocadinho a questão da preparação individualizada da medicação e foi logo um tema que foi colocado à partida. Este serviço tem que ser valorizado. Quer dizer, se não for valorizado do ponto de vista económico, estamos a condená-lo e para nós, a ordem é uma questão essencial para a sua existência. Eu gostaria de ter um bocadinho da opinião da doutora Celeste sobre este aspecto. Eu penso que todos os serviços da farmácia deveriam ser valorizados, sobretudo este, que prende-se com um grande empate de mão de obra e que é impensável nós estarmos a pagar a pessoal para fazer este serviço e que ele não seja reconhecido. Porque isto, para nós, é mesmo dispendioso. Não só os consumos dos blisters. Portanto, à partida, eu penso que o Estado deveria partir logo de um princípio que doentes polimedicados, sobretudo doentes, por exemplo, com demências, que à partida já não têm capacidade psíquica para controlar a sua medicação, ou doentes com várias patologias, portanto, em que há medicamentos com várias interações, eu penso que o Estado devia logo à partida estabelecer, a partir de um determinado número de medicamentos, o próprio Estado devia comparticipar e exigir que fosse feita na farmácia a preparação da medicação para que o doente cumprisse
porque de outra maneira não pode obter resultados satisfatórios. E vimos, como dizia a colega, que chegam ao hospital, quando dão a entrada, o médico acaba por não saber qual é a terapêutica que o doente está a fazer antes. Portanto, penso que isto era até uma mais-valia, nós conseguimos fazer chegar até mesmo ao doente que vai ser internado. Portanto, além de, com isto, podermos evitar muitos internamentos, mesmo para o doente que vai ser internado, seria importantíssimo que chegasse com a realidade que o doente tem antes de entrar no hospital. Penso que isto pouparia muito dinheiro ao Estado, no sentido de evitar internamentos e permitir que os médicos tivessem muito melhor informação dos utentes e que o Serviço Nacional de Saúde prestasse um serviço de mais qualidade, e o que seria ótimo para todos nós. Portanto, é aquilo que nós queremos para os nossos utentes, queremos para nós próprios. E penso que é pertinente que o Estado, o Ministro da Saúde, das Finanças, etc., acordem e percebam que nós temos um papel importante junto à sociedade e que isto seria uma mais-valia para o Serviço Nacional de Saúde. O que nós poupamos em medicação, que vai depois para a Valor-Med, serviria para gastar nesta prestação de comparticipações. E penso que o Estado não ficaria a perder, todos nós ficaríamos a ganhar em termos de saúde, e para a farmácia isto seria muito mais viável, porque nem todas as farmácias conseguimos suportar isto. Esta é uma realidade. Só a boa vontade que nós temos, como eu digo, nós fazemos isto, como se costuma dizer, por carolice, por vontade, dever profissional, etc. Mas não podemos ficar só no nosso dever profissional, precisamos ter recompensa disto. Sim, mas permita-me a minha opinião, quer dizer, a intervenção social, que há bocadinho falou, que acaba por ter uma vertente social, que a farmácia também tem esta componente. Acho que não pode ser para aqui chamada, quer dizer, quando estamos a falar num serviço que é estruturado, que é no tempo, não podemos ter só esta resposta social, e temos de ter de facto uma valorização e um pagamento, seja este pagamento feito por quem for, seja pelo utente, seja pelo Estado, seja por uma seguradora, seja por uma instituição. Por exemplo, podia ser feito por uma seguradora. Não é? Sim. O utente muitas das vezes não tem condições para pagar o serviço. Claro. Pronto, mesmo nós levemos por mês 15 euros, vamos supor aqui em termos práticos, que se leve 15 euros para um utente que tem 200 euros de reforma, é incomportável. Nós não podemos pedir isto. Daí que eu digo, é um serviço de cariz social, porque nós estamos a fazer isto por carolice, mas a farmácia não pode sustentar isto muito tempo. Claro. E cada vez, pronto, isto não era um serviço para amanhã, seria um serviço para ontem, porque é neste momento que nós temos muita gente ainda que não sabe ler nem escrever, e daqui por uns anos esperemos que haja muita gente que saiba ler e escrever, ou todos, mas não deixará de haver demências, etc. E o serviço será sempre pertinente. Muito bem. Mas a farmácia alentejana especificamente valorizou este serviço no sentido de dizer quanto é que nos custa, independentemente de o cobrar ao utente ou não, mas tem apurado, tem aferido quanto é que este serviço... Sim, temos a noção... Doutora Celeste, eu só coloco esta questão porque há um colega que nos diz que fez um estudo e a sua avaliação, digamos, numa rede de farmácias tem um valor de 3 euros por utente por semana. Por semana, sim. Para si faz sentido? É um valor que... Faz sentido. Agora, muitas das vezes acontece que é preciso fazer a substituição do blister porque há alterações de medicação. Claro. Portanto, quando nós pomos os 15 euros, ou seja, a dividir por 4 semanas, portanto há 3 euros e pouco, é considerando que não é só o blister que tem esse custo, também as etiquetas, etc., toners que gastamos, tudo isso são custos que estão sempre associados. Muito bem. E, portanto, embora nós façamos neste momento gratuitamente, mas isto não pode durar ad eterno, não é? Sim, gratuitamente acho que não será sustentável no tempo. Doutora Sónia, questiona-me também se há, como é que é esta relação interprofissional, portanto, se há algum reporte aos clínicos que fazem e fomos vendo, portanto, as perguntas foram surgindo e a sua apresentação de algum modo também foi respondendo às questões, mas tirando esta vertente de valorização económica, se há uma valorização, digamos, na cadeia interpares dentro do hospital, do serviço ou que não sente, digamos, essa vertente? Já se começa a sentir, cada vez mais se nota que somos importantes para
na área do medicamento. Portanto, muitas vezes sentia que não valorizavam este processo da reconciliação, não achavam importante identificar os erros de medicação, mas já se começa a sentir. Principalmente, como disse há pouco, nas vertentes cirúrgica, porque portanto, todo o processo de reconciliação terapêutica decorreu essencialmente no serviço de ortopedia e traumatologia. Os próprios médicos de ortopedia assumiam que não querem saber do medicamento. Para eles o que era importante era a cirurgia, a lesão, o trauma. Portanto, era importante que alguém olhasse mais para o medicamento e percebesse o que realmente era importante prescrever e os ajudasse nesse sentido. Nem sempre é fácil fazer esta ponte, mas as coisas têm vindo a melhorar e têm tendência para melhorar no futuro. Quando se verificam alguns estudos internacionais nesta área, por vezes há alguma dúvida e gostaria que partilhassem connosco qual é a vossa visão sobre, nomeadamente, a preparação individualizada da medicação. Pode, em alguns casos, promover a iliteracia, contrariamente àquilo que nós apregoamos, porque, de algum modo, pode desresponsabilizar o utente da sua medicação, portanto, tem a medicação toda pré-preparada e poderá estar menos atento a alguns efeitos adversos, a alguma toma que deveria ter um cuidado diferente, de algum modo ficar mais descuidado. Partilham desta visão? Acham que se pode ultrapassar? Eu acho que não. Cada vez o utente é mais curioso, mais interessado, tem internet para ir consultar e já temos na farmácia muitos utentes com telemóvel na mão para nos dizer o que é que querem, de acordo com o que está na internet. Não creio que haja problema de incentivarmos... De algum modo de responsabilização, quer dizer... Não, eu acho que não. Eu acho que o utente, à medida que está mais informado, é mais exigente, quer saber mais o porquê que toma e porquê que eu estou a tomar isto e quando é que eu devo tomar, portanto... O utente, mesmo quando nós fazemos esta preparação, o utente gosta de saber, pergunta, isto quando nós fazemos em ambulatório, diretamente, não é? Porque os que vão para o lar, para as instituições, não se põe essa questão. Mas no ambulatório, o utente faz questão de perceber porquê. Até mesmo aqueles que são iletrados, eles perguntam para que é, porque é que eu tomo isto, porque eles também não têm noção, muitas das vezes andam a tomar medicamentos, eles não sabem se é para a atenção, se é para outra coisa qualquer. Para eles é indiferente. É o médico que mandou tomar. Pronto, mas não tenho consciência. Eu gostaria então de passar a palavra à plateia, de algum modo, se quiserem partilhar alguma questão ou até alguma experiência pessoal das vossas farmácias. Está aqui já um colega à frente. Olá, bom dia. Muitos parabéns pelas excelentes apresentações. Minha questão vai mais no sentido prático para a doutora Celeste. Gostaria de saber qual é o procedimento que vocês adotam no caso dos medicamentos comprimidos orodepressíveis. Vão todos para a mesma divisória? E como é que fazem no caso dos comprimidos efervescentes, como no caso do cálcio? Como é que fazem nessas situações mais diferentes, que não podem ir para dentro do mesmo divisório? Muito obrigada. No caso de haver grandes interações, como é o caso dos dispersíveis, como é o caso de estatinas, etc., uma das coisas que nós procuramos resolver, entre aspas, que não sei se é solução, mas pelo menos minoriza-se a situação das interações, cortamos o blister e pomos dentro no invólucro com o papel do blister, porque já foi estudada a forma de conservação dentro daquele blister, portanto vamos procurar mantê-lo. E, portanto, isto para nós parecia-nos à partida ser a solução. O que é que nos acontece? O que é que nos apareceu, por exemplo, como resultado? Que houve um doente que resolveu tomar com o papel, portanto, com a prata que estava lá. Portanto, isto mostra a falta de preparação que as pessoas têm e, portanto, tudo isto, quando nós entregamos a preparação e que leva lá dentro, portanto, a medicação nestas condições, é preciso dizer ao utente, não se esqueça que quando for tomar tem que tirar a prata, porque só depois de tirar a prata é que o medicamento faz efeito, porque senão vai sair como o tomou. Pronto, e eles ficam, pois, não tinha pensado nisso. Pronto, são problemas que surgem e nós, só à medida que as coisas vão surgindo, é que nos vamos apercebendo. Portanto, não me passaria pela cabeça que fossem tomar aquilo como estava, quer dizer...
achei que era tão lógico e tão óbvio, já tínhamos explicado que era para não haver interações, mas temos que contar sempre com, enfim, com a ignorância, porque infelizmente temos muita gente que ainda não está preparada para entender estas coisas. De facto, temos os efervescentes, estava a questionar também a questão. E os efervescentes, a mesma coisa. Nos efervescentes, se for um comprimido pequeno que se ponha lá dentro sendo efervescente, terá que ser dentro do invólucro. Mas normalmente os efervescentes até são comprimidos grandes. Portanto, isso não cabe dentro do blister e são postos como fora de blister. Está na própria embalagem, fora de blister. Quais os comprimidos a tomar que estão fora do blister. E lá estará o comprimido, o nome do comprimido que terá que tomar. E, portanto, essa embalagem está a par do blister que lhe foi enviado. Muitas vezes até colado, com um bocado de fita cola, que é para não deixar dúvidas a quem é que pertence. Eu estava a visualizar o frasquinho do cálcio, o frasco do efervescente, do cálcio mais vitamina D, pronto. Estava a pensar mais nisso, o utente leva o frasco para casa? Pois, eu aí com o cálcio ainda nunca se fiz... deparou com essa situação? Sim, ainda não resolvi essa situação. Quando são coisas que eu tenho dúvidas, faço fora de blister, porque é a forma que eu tenho de mais segurança. Ok, obrigada. Temos uma questão aí atrás. Só dar aqui uma chega e felicito pelas duas apresentações que são diferentes, mas complementares entre si. E um bocadinho em relação ao que a doutora Celeste falou, nós fizemos o estudo em 71 doentes nos últimos 18 meses, quer em ambulatório, quer em lares. E chegámos à conclusão, de facto, com esses 71 doentes, que cada um fazia em média 9 comprimidos e meio. Exatamente. Havia também outro facto que alerto os colegas, que 40% dos comprimidos eram fracionados. O que daqui se percebe o grau de dificuldade para um utente fazê-lo em casa. Bom, como é que nós chegamos aos 3 euros? E como a colega afirmou, de facto, o menor custo é o do material, o maior custo é o dos nossos colegas, e nós tomamos como base para chegar aos 3 euros um ordenado médio de 1.500 euros, vezes 14, vezes os custos sociais, por aí dentro. Portanto, e há um colega que faz e outro que valida. Não é? Portanto, este é um aspecto. Um segundo aspecto, e que de resto está plasmado até num póster que estará hoje aí exposto, fizemos na rede Holofarma, com cerca de 70 farmácias e 600 pacientes, levámos a cabo um estudo que denominámos de Farma 75+, portanto, seguindo a classificação da OMS, não da terceira ou quarta idade, mas da grande idade, e chegámos a números muito idênticos ao que foram aqui falados. 56% das pessoas que foram inquiridas demonstram não terem capacidade ou ter autonomia. Um terço delas não tem, a sua incapacidade é superior a 90%. Bom, infelizmente, enfim, isto para nós homens e farmacêuticos, as respostas são de 79% de mulheres e 21% de homens, que tem a ver também com o número de viúvos e viúvas no nosso país. Um outro aspecto que vem também refletido a par desta não adesão à terapêutica, e porque se falou aqui de iliteracia, não é só os iliterados que de facto têm dificuldade. Temos também uma outra dificuldade, também provamos, que é os literados muitas vezes decidem não querer tomar. Já para não falar também do outro aspecto, que também é importante, que é o aspecto económico. Portanto, era só dar estas achegas. Obrigado. E perguntar, que aliás coloquei na app essa questão, se houve ou não contacto com o Centro de Saúde ou com o SF e se deram nota dos resultados após o vosso trabalho. Nós fizemos um contacto com o nosso Centro de Saúde e portanto, eu comuniquei à diretora do Centro de Saúde, a diretora do Centro de Saúde comunicou aos outros médicos e a questão que puseram era os custos, que temos muitos utentes que não têm capacidade para participar, mesmo que seja 3 euros por semana ou 2 euros por semana, para uma pessoa de 200 euros de rendimento é inviável, nós pedirmos que seja o que for. Portanto, a aceitação dos médicos acharam muito importante, acharam que era pertinente. Agora, a questão que puseram sempre foi o custo para o utente. Portanto, sendo gratuito, é ótimo. Agora, nós temos que valorizar o nosso trabalho, não podemos continuar eternamente com coisas gratuitas, não é? E foi o que eu disse, quer dizer, eu
escolherei alguns dos utentes com dificuldades económicas que eu vejo que é premente fazê-lo gratuitamente, mas não posso, no geral da população, fazê-lo gratuitamente. Portanto, mas os médicos apoiaram, concordaram, acharam que era muito pertinente, mas em termos de custos, aí é que estava a grande questão. Portanto, e combinei com eles que eles selecionassem os utentes deles, que eles achassem que era mais urgente dar a mão, para nós na farmácia selecionarmos esses como, enfim, como prioritários. Vamos lá. Doutora Sónia, também questionam se quando faz o aporte, digamos, para fazer a reconciliação terapêutica, se contacta a farmácia comunitária. Já houve algumas situações em que foi necessário contactar a farmácia comunitária, porque o doente não sabia toda a medicação que fazia e habitualmente sempre à mesma farmácia, portanto, e fizemos então contato com a farmácia comunitária e tivemos esse aporte dos colegas, onde se deram informação sobre a medicação que o doente fazia e como fazia. Também já em algumas situações tivemos que contatar os lares e os centros de saúde também para receber essa informação. Não é uma situação que se faça por norma, mas que já aconteceu. E se todo o processo estivesse, como eu disse há pouco, devidamente implementado e se houvesse realmente uma partilha de conhecimentos entre todos os prestadores, seja de hospitalares, seja em ambulatório, farmácias e centros de saúde, se calhar era muito mais fácil chegarmos a esta informação e conseguirmos recolher toda a informação do doente relativamente à medicação. Questiono-me também se quando faz essa avaliação tem o aporte, digamos, de medicamentos que o utente está a fazer esporadicamente, para situações ligeiras menores, não é? Que possa estar a fazer de um modo menos regular. Sim, às vezes temos algumas informações, nem sempre, porque muitas vezes o próprio doente não havendo um contato de uma farmácia específica ou de um médico, muitas vezes é difícil perceber se o doente faz aquela medicação crónica ou não, se o faz esporadicamente. Às vezes conseguimos perceber, quando o doente vem no seu saco de medicação com uma caixa de antibióticos, conseguimos perceber que é uma medicação que é para se fazer no momento e é assim que terminar, não precisa de fazer, mas às vezes é difícil perceber essa situação e nesse ponto o médico é essencial para avaliar se é para manter ou não é para manter a terapêutica. Muito bem. Auditório, mais questões que queiram colocar? Estou aqui a ver à frente uma questão, estou a ver ali atrás também. Não sei. Força. Muito bom dia. Bruno Olim, eu gostaria de, para já, felicitar pelas excelentes preleções. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões de índole prática, primeiro para a doutora Celeste, para já agradecer toda a sua exposição e achei que é um projeto brilhante e acho que o futuro passará muito por aí, mas obviamente uma das coisas que nós andamos todos a falhar é porque não andamos a fazer avaliações de impacto económico verdadeiro e depois obviamente a nível governamental não podemos estar a apresentar resultados sem saber que valorização poderá haver por parte da tutela. Mas as minhas questões eram mais de índole prática. Primeiro, o estoque do doente estará na sua farmácia ou está na casa do doente? Depois, a desblistração está a fazê-la com base em que base de dados, ou seja, há medicamentos termosensíveis, fotoláveis, portanto temos aqui vários campos que temos de ter algum cuidado. Depois, este sistema de blisters, apesar de ser muito interessante e muito evoluído, não toma em consideração nas horas de toma a alimentação ou não, e sabemos que essa é sempre uma das questões que temos de tomar. E pronto, e felicitá-la, as minhas questões para si eram estas. E tinha umas questões para, no fundo era uma questão e uma sugestão para a doutora Sónia. O colega João, por acaso referiu, porque foram questões colocadas a nível da Assembleia pela Assembleia a nível informático, mas que são muito simples e têm a ver com uma questão. Falamos de comunicação e falha de comunicação e continuamos a não ter uma plataforma de comunicação para todos. Falou-se que a PDS seria a solução, mas os farmacêuticos comunitários não têm acesso à PDS. Os colegas que penso que também, de uma forma muito prática e penso que correta, fizeram uma análise à situação, falaram dos medicamentos pontuais. Ora, há medicamentos que são adquiridos em farmácia por utentes, geralmente com alguma idade, que não são pontuais. São diários. Há pessoas que tomam um melhoral por dia, todos os dias, porque acham piada e o médico não sabe, ninguém sabe. E a reconciliação terapêutica é feita com base numa falha, porque a anamnese, claramente, esta história do doente comunicada oralmente tem todo o viés que nós conhecemos.
A minha sugestão é, porque já sugeri diversas vezes, por que não criar um passaporte de medicação do doente? Hoje em dia a suplementação está em voga. Não há quem não tome um cálcio especial de corrida, nem que não tome um magnésio também fabuloso que faz milagres. Isto não aparece em nenhum registro. Aqui eu penso, e vou puxar a brasa à nossa sardinha, a farmácia comunitária tem um papel extraordinário porque é na farmácia que se adquirem estes medicamentos e depois porque quando se fala em comunicar com o centro de saúde para saber o que foi prescrito não é o que é comprado efetivamente. E nós ainda temos o viés, que é não sabemos o que é que verdadeiramente é tomado e ultrapassamos isso aqui, que é a questão da doutora Celeste. Aqui a minha questão fundamental era, eu penso que é necessário, primeiro nós, enquanto farmacêuticos, uma melhor articulação entre o farmacêutico comunitário e o farmacêutico hospitalar. Temos de arranjar aqui um ponto de contacto muito melhor. E depois a criação deste passaporte. E este passaporte era um passaporte que permitiria registro por parte de todos os intervenientes do processo. Portanto, o médico receberia este passaporte, alteraria, faria-o chegar à farmácia hospitalar, esta farmácia hospitalar, o passaporte é do doente, no fundo, mas os registros eram nossos. E assim, esta comunicação numa linguagem que é nossa, seria muito mais facilitada. Porque andarmos atrás do cuidador, andarmos atrás da história do doente, um paciente já tem problemas de memória, por vezes não me parece uma boa solução, mas é apenas uma sugestão. Muito obrigado. Tínhamos ali uma questão, Raquel, ali em cima, uma colega ali a meio, do lado esquerdo. E obrigado pelas sugestões aqui do nosso colega. De facto, há muitas dificuldades que temos que ultrapassar, algumas poderão caber-nos a nós e às vezes há caminho que podemos dar, mas os caminhos são difíceis, não são fáceis de trilhar. Muito bom dia. Eu gostaria aqui era de partilhar a minha experiência nesta área. Eu, na minha farmácia, nós fazemos a preparação individualizada da medicação e compreendo que isto seja o ponto, o final de toda a intervenção farmacêutica. Portanto, fazemos também a reconciliação e, após a reconciliação, então, fazemos a preparação individualizada da medicação. E este ano resolvemos concorrer para um prémio, o Prémio Saúde Sustentável 2017. Esse prémio é uma iniciativa do Jornal de Negócios, juntamente com a Sanofi, e onde visa premiar as atitudes que têm que permitem uma maior sustentabilidade para a saúde. E, na verdade, nós concorremos com a adesão terapêutica, com a reconciliação terapêutica e com a preparação individualizada da medicação e fomos premiados como cuidados primários. Isto é só para reforçar que realmente é um caminho que temos que traçar. Eu convidava a verem até se colocarem a saúde sustentável, o prémio, e até mesmo o júri presente nesse prémio, porque dá para perceber de certa forma a importância que este tema tem neste momento. Era para deixar este contributo. Muito obrigado e parabéns desde já pelo prémio. É bom ver que as nossas farmácias e os nossos colegas estão envolvidos e, de facto, são reconhecidos em diversas áreas e, portanto, no caso, a colega da farmácia da Comieira, eu não a estou a ver daqui, não a estou a ver muito bem, mas eu sei que foi a farmácia que venceu esse prémio, portanto, é gratificante vermos isso. Alguma questão adicional? Eu acho que não sei se aperceberam que hoje este painel especificamente, o Sr. Presidente do Congresso teve, digamos, a visão de integrar um bocadinho os profissionais e quando falamos de profissionais estamos a falar dentro da classe farmacêutica e nós temos farmacêuticos hospitalares, farmacêuticos comunitários, porque este Congresso de algum modo queremos que também seja diferente e de facto nós cruzamos-nos muitas vezes e tantas vezes nos cruzamos e tantas vezes estamos separados. A reconciliação que pode ser dada tanto na farmácia hospitalar, como pode ser dada também na farmácia comunitária, a preparação individualizada da medicação que também pode ser nos dois lados, medicamentos hospitalares que hoje também começam a migrar para as farmácias comunitárias e, portanto, é bom que nós estejamos todos alinhados, porque somos, de facto, uma solução centrada no cidadão e é essa a resposta que temos que dar, não é a resposta, digamos, das nossas capelas. E nós estamos dentro do nosso tempo. Eu poderia ter aqui uma última questão, se quisessem colocar.
eu tinha posto uma questão que era onde é que ficava a medicação. Pois, aqui o colega Bruno fez uma questão que eu propositadamente não a coloquei, mas pronto, fica já como última questão. Nós, de facto, hoje temos um quadro regulamentar que ainda não está aprimorado no que toca à preparação individualizada da medicação e, portanto, temos modelos que não são uniformes. A farmácia alentejana tem o seu modelo, a farmácia da Comieira terá o seu. Portanto, há de facto uma não uniformização. A Ordem terá um papel que acho que será relevante nesta uniformização, e quando digo uniformização, digo em pelo menos traçar alguns pontos que entendemos como chave para cumprir nestes serviços e digamos, na qualificação que devemos ajudar os colegas a ter. E com esta falta de regulamentação, por vezes temos lacunas deste género, que é, ao praticarmos este serviço, o que é que acontece aos medicamentos que sobram dos utentes? Portanto, o colega perguntava onde ficam os medicamentos, se é em casa do utente, se é na farmácia. Para podermos fazer este trabalho, necessariamente os medicamentos têm que estar na farmácia. Porque sempre que é necessário preparar, não podemos pedir para ir à instituição buscar a medicação. Para isso, nós pedimos uma declaração do utente, do lar, da instituição onde ele estiver, para depositar a medicação na farmácia. Isto, em termos legais, permitir ter a medicação. Essa medicação está dentro de caixas, de cada utente tem dentro de sacos, hermeticamente fechados, e vai-se tirando cada embalagem à medida que se vai fazendo a preparação de cada utente. Portanto, o medicamento está na farmácia, mas sempre com uma declaração ou da instituição ou do próprio utente que quer que se lhe faça a preparação, para salvaguardar, em termos legais, não sei se salvaguarda-se não totalmente, mas pelo menos perceberem que os medicamentos que temos nós estamos a fazer mais negócio de vender à unidade. Portanto, depois, nós como farmácia fazer um trabalho destes, para mim, considero que é um trabalho inglório. Penso que isto é muito pertinente para todas as farmácias. Daí eu ter apresentado no ano passado o projeto da Associação Nacional de Farmácias como candidatura ao projeto João Cordeiro. Porque foi como um grito de Ipiranga dizer Eureka, isto já devia estar a ser feito há muito tempo e sei que há colegas que estão a fazer, mas que se calhar ainda não acordámos bem para a importância que isto tem. Portanto, quando enviei foi um pouco neste espírito de dar-me um pontapé de saída e dizer assim, vamos lá pensar nisto. Pronto, porque é impensável uma farmácia poder desenvolver um projeto destes. Não temos capacidade para isso, nem para contactar os colegas, nem para, portanto, ou a Ordem ou a Associação são as entidades que para mim têm força, têm peso e capacidade de nos orientar. Muito bem. Caros colegas, esta foi a primeira sessão. De algum modo valorizámos as intervenções farmacêuticas na prestação de cuidados de saúde. 2 exemplos que queremos replicar e que queremos que sejam também motivadores e dinamizadores. Eu convidava-vos agora para um coffee break que está preparado. Está bem? Muito obrigado.